Muito bem, irmãos, hoje nós vamos terminar a nossa lição número 10, o estudo 10, e atenção, o estudo 11 será na próxima sexta-feira. Então, sexta-feira vem o estudo 11, e o estudo 12 no próximo domingo, tá? Que aí a gente encerra a revista junto com todas as demais revistas, tá bom? Das demais igrejas, que no outro domingo, sem ser domingo que vem, o outro final de semana é congresso de mocidade, tá? E aí a gente tem que estar com a revista já em dias, tá bom? Então vamos lá, abra na página 74, domingo passado, nós trabalhamos com os aspectos espirituais do reino. E o reino milenar tem os aspectos físicos. Dá uma olhadinha na imagem que está aqui, né? O texto fala do aspecto espiritual, todo mundo curvado à presença do Senhor. Agora, dá uma olhada na imagem, gente. É paradisíaco, né? É muito bonito. A imagem que está na página 74 é muito bonita. Vamos ser francos. Agora, a grande questão que se coloca é a seguinte. Você sabia que essa imagem só vai ser possível no milênio por um milagre de Cristo? Como assim, pastor? Se você pegar o Apocalipse e pegar a grande tribulação, a destruição física que vai ter durante a grande tribulação, porque primeiro se abrem os 7 selos. Depois vem as 7 o quê? Trombetas. E por fim, as 7 taças. Irmãos, só para você ter uma ideia, as 7 taças é a terra sendo destruída no seu total. Mares, terremotos, maremotos. Quando a grande tribulação, porque o milênio começa depois da grande o quê? Quando a grande tribulação terminar, que Jesus desce, porque os judeus gritam, porque tudo vai ser culpa do judeu. A história sempre é essa, né? Tudo é culpa do judeu. Então, toda a culpa de tudo que vai estar acontecendo na grande tribulação, de alguma forma o anticristo vai jogar no judeu. E a Bíblia diz que os povos virão para destruir os judeus. Aí ocorre a guerra do Armagedon, tá? E aí Jesus desce, e os judeus clamam e Jesus desce, e quando Jesus desce para salvar os judeus, ele está acompanhado pela igreja. E aí, o Monte das Oliveiras se abre, segundo Zacarias 4, 14, e os judeus, de alguma forma, encontram uma fenda para fugir no meio dos povos, como ocorreu com Uzias, e encontram uma fenda, e no final dessa fenda está Cristo, protegendo o seu povo. Aí começa o milênio, porque é aquilo que o pastor já disse, é uma guerra que não vai ter prisioneiro, Jesus vai matar seus inimigos. Lago de fogo e enxofre já é estreado pelo falso profeta e pelo anticristo. O diabo é aprisionado e a terra vai estar como, irmãos? Pensa como vai estar a terra no final da grande tribulação e depois do Armagedon. Para a terra ficar como está nessa figura aqui, que é uma figura ótima, linda, mas é muito mais bonito que isso, tem que ter um milagre de Cristo. Então vamos ver hoje, lá na página de número 78, o aspecto físico do reino milenar. Tem muita coisa hoje. E o aspecto físico do reino milenar envolve, em primeiro lugar,
esta renovação completa da terra e envolve os pactos e alianças que Deus fez com Israel. Então, presta atenção, o milênio é muito para Israel. O milênio é muito voltado para o povo judeu, que vai ter finalmente Jesus reinando. E pastor Cristiano colocou aqui de forma maravilhosa na página 78. A Palestina vai se tornar de novo completamente de Israel. Jerusalém vai ser o centro. A terra que foi destruída vai ser restabelecida. E aí vem a questão do Monte das Oliveiras, vem a questão do relevo de Jerusalém, das mudanças de relevo em Jerusalém, e a coisa mais difícil do mundo, que é a questão do templo. Meu querido pastor Cristiano, então no milênio já vai ter o consertar de Cristo, de tudo que veio estragado da grande tribulação? A paz do Senhor a todos. Um grande milagre, vai acontecer na terra, uma reestruturação terrena incrível que só o Senhor nosso Deus pode fazer. Só o Senhor nosso Deus. Começa com Jesus Cristo chegando, está ali em Zacarias, capítulo 14, Jesus Cristo chegando como Senhor, e aí ele pisa no Monte das Oliveiras, e a palavra fala que o monte se divide, se parte em dois, quando Jesus Cristo ali pisa. O Monte das Oliveiras, meus amados, é importante a gente entender que o Monte das Oliveiras tem muitas referências bíblicas acerca do Monte das Oliveiras. Existe uma grande importância nesse local, inclusive acerca de Jesus Cristo, com a presença de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo veio a primeira vez na sua primeira vinda na terra como homem, forma humana. E Jesus Cristo ali também esteve. Então, teve várias ocorrências ali no Monte das Oliveiras. E nessa volta de Jesus Cristo, nessa volta triunfante de Jesus Cristo, ele vem, o primeiro grande acontecimento na terra é quando Jesus pisa no Monte das Oliveiras e ele se abre. Ele se abre uma grande fenda no Monte das Oliveiras. Eu gosto de imaginar da seguinte forma: quando o povo de Israel sai do Egito, e aí eles se deparam com o Mar Vermelho, e atrás vem Faraó e os seus exércitos, e na frente tem o Mar Vermelho. E Moisés vai orar ao Senhor, e o Senhor fala: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E o povo, à medida que eles vão marchando, o mar vai se abrindo. E aí vocês imaginam as paredes de água de um lado e de outro, o mar se abrindo e as paredes de água formando de um lado e de outro. Imagine mais ou menos dessa forma. Quando Jesus Cristo pisar no Monte das Oliveiras, ele se abre de um lado e do outro. Abre para um lado e para o outro. É uma grande mudança, é uma grande transformação. E grandes transformações vão ocorrer na face da terra em função da presença de Jesus Cristo. Uma mudança estrutural muito grande. Por isso que a gente traz esse estudo acerca desses aspectos físicos, as mudanças físicas que vão ocorrer. Para que os irmãos tenham dimensão do que vai acontecer, nós temos um vídeo de 5 minutos. Então, olho atento sobre o Monte das Oliveiras nos dias de hoje. E aí o irmão vai ter uma dimensão do que vai ser aquilo e como é que aquilo vai proteger Israel. Porque você tem que botar na cabeça o seguinte: o mundo inteiro está no final da grande tribulação. Está vindo para destruir Israel, que é o culpado de tudo que está acontecendo na grande tribulação. Eles vão dar um jeito de culpar Israel.
esse monte que vai aparecer agora para você, isso vai se fender e abrir. E abrindo, de alguma maneira, o povo de Israel passa, porque Jesus promete para eles libertação e misericórdia no tocante à salvação. Aí eles reconhecem Jesus, tá? Dá uma olhadinha no que é o Monte das Oliveiras hoje. Bom dia a todos os leitores da Revista Brasil. A gente segue nosso passeio em Jerusalém. A gente está no Monte das Oliveiras agora, um dos locais mais importantes para o judaísmo, cristianismo e islã, e com muitíssimos lugares para a gente visitar juntos. Vamos lá! E daqui a gente tem uma vista de tirar o fôlego. A gente vê o Monte do Templo e sobre ele a Mesquita de El-Aqsa, o Domo da Rocha. A gente vê também o cemitério judaico e uma série de igrejas descendo a encosta do monte, um lugar imperdível realmente. Chegando aqui, uma das primeiras coisas que a gente nota é esse cemitério gigantesco. Ele cobre boa parte do Monte das Oliveiras. Ele é um cemitério judaico de 3.000 anos e ele continua até os dias de hoje em funcionamento. E tem muita gente aqui conhecida, principalmente do Antigo Testamento, e a gente vai conhecer alguns deles hoje. Os judeus do mundo todo, quando são enterrados, eles são enterrados na direção de Jerusalém. Mas quando a gente está em Jerusalém, em que direção eles se enterram? Eles são enterrados na direção do Templo de Jerusalém, onde hoje em dia está a cúpula dourada, então todos os túmulos estão nessa direção. E se a gente for olhar agora para os túmulos, a gente vê que eles estão cobertos de pedrinhas. Essas pedras são colocadas por pessoas que vêm visitar. E a pedra é um carinho, que tu vai visitar um ente querido, um amigo que faleceu, e quando a gente vê as túmulas aqui, cheias de pedra em cima, a gente vê como essas pessoas eram amadas, respeitadas e visitadas, mesmo depois da morte delas. E aqui a gente está chegando num túmulo que no momento está fechado, mas aqui dentro estão enterrados os profetas do Antigo Testamento, Hagai e Malaquias. E Jesus, chegando em Jerusalém, ele fazia esse caminho na direção do Portão Dourado, e por isso a gente conhece ele como o caminho do Domingo de Ramos. Jesus desce aí até chegar. No momento a na igreja está porta fechada, mas aqui a gente pode onde ver o ele portão entrou. da igreja de Dominus Flevit, o lugar onde Jesus vai vir chorar e onde ele vai prever a destruição da cidade de Jerusalém. A gente segue descendo e a gente chegou agora dentro do Vale de Cedron e a gente vai ver agora alguns dos túmulos mais antigos que se encontraram aqui. E aqui a gente está vendo agora o túmulo de Absalão. Uma tradição local bem antiga fala que aqui está enterrado o Absalão, um dos filhos do rei Davi. E chegando ao pé do Monte das Oliveiras, a gente encontra o Jardim de Getsemane. E a gente tem árvores aqui, como essa que a gente está vendo bem na nossa frente, que elas estão vivas há mais de 2.000 anos. São oliveiras e continuam até os dias de hoje dando frutos. Aí Jesus chorou, foi preso. E foi nesse mesmo jardim que Jesus vai passar a sua agonia, vai receber o beijo da traição e vai ser preso pelos soldados romanos e levado a julgamento em frente de Pôncio Pilatos. A gente está chegando agora na Basílica da Agonia, também conhecida como Igreja de Todas as Nações, e dentro dela fica a pedra onde Jesus teve sua agonia e sua sangue, e a gente vai abrir a igreja agora para a gente poder visitar.
Essa linda igreja que a gente está vendo, ela foi construída em 1920 pelo arquiteto italiano Antonio Berluzzi. E a escuridão da igreja, ela nos lembra a agonia de Jesus. E aqui a pedra da agonia. E aqui, saindo da igreja, bem na nossa frente, a gente vê o portão dourado. E é o final do caminho do Domingo de Ramos e por onde Jesus entrou na cidade de Jerusalém. E aqui a gente termina o passeio de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima. Aquele portão, chamado Portão Dourado, foi onde Jesus desce por todo esse caminho e ele entra com um jumentinho lá e todo mundo grita, né? Hosanas ao filho de Davi, hosanas, hosanas. Aquele portão está fechado por ordem de muçulmanos que em 670 e pouco dominaram Jerusalém e disseram, não pode abrir esse portão, porque disseram que ele vai reentrar aqui de novo. E mal sabiam que estavam cumprindo uma profecia de que seria fechado e por ali Jesus voltaria para dominar todos os povos. Irmãos, você viu o maciço estrutural que é o Monte das Oliveiras? Irmãos, ninguém até hoje acreditava na profecia bíblica, porque tem que ser o Monte das Oliveiras? Porque é lá que Jesus vai descer a perna e, botando sua perna, o monte se abre por causa da presença dele, e o povo do judeu escapa lá para dentro no final da grande tribulação. Jesus deixou bem claro, onde quer que as coisas aconteçam, para que ninguém diga que não aconteceu. Que não aconteceu. Você já viu que a maioria dos milagres de Cristo era de gente muito conhecida na cidade? Era o ceguinho que todo mundo conhecia, era o que pedia esmola e todo mundo conhecia, para que não houvesse dúvida. Gente, a Bíblia é tão literal, a interpretação literal é tão forte, que quando acontecer, ninguém vai poder dizer, eu não sabia, porque os malucos dos pentecostais vieram dizendo, é no Monte da Oliveira, é no Monte das Oliveiras, é no Monte das Oliveiras. Como os malucos dos pentecostais não vão estar na terra, a gente vai estar no céu, e vai descer com Cristo nesse momento, ninguém vai poder dizer que não sabia, porque vai ficar registrado, não só a aula de hoje, mas todas as pregações, que quando Jesus descer, vai fender o Monte das Oliveiras. E tinha gente que dizia, isso é impossível, não é literal, porque o Monte das Oliveiras não tem estrutura para ser fendido. Há 3 anos atrás, um vídeo, eu não achei, mas depois eu encontro e mando para vocês. Há 3 anos atrás, houve uma formação geológica diferenciada, mudando a estrutura básica do Monte das Oliveiras, e ele começou a se fender. Começou a se fender. O Monte das Oliveiras. Então, olha que interessante. O primeiro fato é, Jerusalém é o centro. Jesus vai descer ali no Monte das Oliveiras, ele vai se abrir e o povo vai encontrar essa salvação como encontrou. O povo encontrando essa salvação vai se lembrar do que aconteceu lá no Êxodo. E aí vai olhar para Jesus como o novo Moisés e o novo Josué e vai dizer, não é que os cristãos loucos estavam interpretando corretamente, ao ver as marcas do irmão mais velho e o desespero de Jesus dizendo, vem cá que eu vou proteger vocês, aí eles reconhecem o Messias. E a gente de camarote, atrás de Cristo, vendo tudo. Sabe o que é ver? Tudo. E acompanhar tudo. É simplesmente fantástico, fantástico, fantástico.
Agora vem cá. Que história é essa, meu pastor, no 3.2, de que o relevo de Jerusalém vai ter mudança? E no 3.3, vai ter mudança na terra da Palestina. Que história é essa? Novamente, mudanças físicas, né? Nós estamos falando de grandes mudanças físicas. A topografia de Jerusalém, a palavra fala, né, a Bíblia mostra que ela vai se elevar. Jerusalém vai se elevar. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Deus, para isso acontecer, vai mudar toda a estrutura da terra para que Jerusalém seja elevada e haja uma planície ali, né? Ou seja, um local que é cercado de montanhas, tem montanhas para todos os lados, vai ser aplanado, a palavra não sai agora, aplainada, né? Então, ali vai haver uma planície e vai ser elevada. Isso só é possível com a mão de Deus, com o poder de Deus, com o poder daquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E é este Jesus Cristo que vai estar aqui presente no reinado. E isso vai acontecer, vai se elevar, né? Imaginem isso, né, meus amados? Jerusalém se elevando. Coisas que a gente vê na ficção científica, né? Parece que é surreal, mas vai acontecer. E como o pastor disse, quando acontecer, nós veremos, o povo de Israel vai ver, todas as nações vão ver, e não vai ter como negar que aquele Senhor, aquele Jesus, é o mesmo Messias, é o mesmo que aquele que havia sido prometido por Deus, que viria salvar o seu povo. Olha que interessante. Eu não sei se meu filho vai conseguir compartilhar uma imagem que acabei de passar para ele. Assim, em cima da hora é bem difícil. Eu preparei outros materiais. Mas o que é topografia, né? Não sei se chegou para você, Josué, se é possível você compartilhar com a gente. Topografia, irmãos, é o estudo das questões relacionadas ao relevo de uma terra. Então, quando você estuda a topografia, você vê que a terra tem montes, que a terra tem vales, onde é que estão os lagos, montes, vales. Vai conseguir compartilhar, filho? Pode colocar para a gente planícies. E aí, essa imagem que vai sair agora é uma imagem relacionada à topografia de todo o Israel. De todo o Israel. Quando você pega o terreno de Israel, ele é o terreno menos propício para ter, literalmente, frutificação, agricultura. É um terreno muito cheio de deserto, principalmente ali no sul, deserto do Negev. Mas quando você pega a topografia relacionada a Jerusalém, Jerusalém, irmãos, é uma gangorra, é tipo uma montanha-russa. Ora você está aqui em cima, ora você está lá embaixo. Ora está em cima, ora está embaixo. Você tem o Monte Sião aqui, você tem o Vale do Cedron aqui. Aí você tem o Monte Moriá aqui e o Vale de Inom aqui. Então, é assim Jerusalém. Ó, aí desce. Né? Dava para montar em Jerusalém uma das melhores montanhas russas naturais do mundo. Do mundo. E aí, quando você olha, e por causa do templo que vai ser construído, e por causa da nova Jerusalém que vai descer dos céus, quando você olha a topografia, é impossível em Jerusalém isso se constituir com a topografia existente hoje. Pode colocar, filho. Não tem como, tá? Tem erro não, tem erro não.
tá? Em cima da hora fica muito difícil. Então, Jerusalém é isso. Uma hora um monte lá em cima, o Monte Sião, onde fica a cidade de Davi, etc. Aí desce um vale muito grande. Aí depois sobe de novo. Aí vem o monte, o querido monte, onde está o templo, né? E aí desce de novo. Então, quando isso acontecer, realmente, essa mudança no relevo de Jerusalém, isso é muito sério e muito difícil, extremamente difícil, para comportar a nova Jerusalém que desce dos céus e para comportar, obviamente, as questões relacionadas ao novo templo. Agora, vamos lá, vamos bem devagar agora. Josué, o slide, assim conseguimos. Ok, amplia o máximo possível. Amplia. Isso, ó, presta atenção. Isso aí é Israel todinha. Lá no canto, muito azul, é o que nós chamamos de Mar Mediterrâneo. Aí você vem ali com a planície, aí está vendo a cadeia de montes que tem? Está vendo? Você está vendo ali embaixo? Amplia o mais possível, filho. Vamos lá. Olha o que é Israel. Aí embaixo é o Mar Morto. E olhe que interessante o Mar Morto. O marzinho que vem, o riachinho que vem, é o que nós chamamos de Rio Jordão. Ele vem lá do norte, descendo no sul, cai no Mar Morto. Agora, vamos lá, vamos na imagem. Olha que interessante, ó. Ali embaixo você tem Jericó. Jerusalém está ali em cima, tá? Amplia de novo, bem grandão, filho. Ó Jericó onde está. Tá? No nível do Rio Jordão. Tanto é que teve que abrir o Rio Jordão para passar, para conquistar Jericó. Mas olha onde está Jerusalém. Jerusalém está a 2.000 e tantos metros acima do mar. Olha o que é Jerusalém. Jerusalém é uma cidade cercada de montes, com vales profundos. Isso vai ser aplanado para que possa caber a nova Jerusalém que vai descer dos céus e para que possa caber o templo. Como é que isso é feito? Bem, o aplanar sempre é feito pelos grandes reis para formar um conjunto maciço para gerar a cidade. Isso nós estudamos quando estudamos o livro dos reis. Mas aqui tem que ter uma atuação divina. Aqui tem que ter uma atuação divina para que isso aconteça. E o mais importante, Israel vai ter uma prosperidade muito grande em matéria de agricultura. Hoje eles conseguem plantar e colher, mas conseguem plantar e colher perto ali do Jordão, ali embaixo. Lá em cima, não. Então, pela descrição do que vai ser Jerusalém, com agricultura, pecuária e tudo, tem que ter um milagre maior ainda da parte de Deus de fazer florescer vida ali em cima. E, irmãos, para ter vida ali em cima, tem que ter um milagre de Deus. Tem que ter um grande milagre de Deus. Para que a agricultura vá lá para cima, aqui embaixo não. Aqui embaixo a gente produz tudo, mas lá em cima, tudo que descreve de Jerusalém, com os produtos que vai ter, com a agricultura que vai ter, com a pecuária que vai ter, com a riqueza que vai ter, ali em cima, para produzir isso, só um milagre de Deus. E nós veremos esse milagre. A gente não sabe como vai acontecer, mas Deus é Deus de terras. Deus é Deus de terras. Agora, o mais impressionante vem agora. Meu filho, os slides do templo. Vamos lá. Isso é impressionante, irmãos. Porque nós vamos ter o terceiro templo. O templo do milênio. Deixa eu te lembrar isso aqui rapidinho. Vamos lá, olha aqui, ó. Onde é que está Israel? Está vendo? Ó?
Israel está no meio daquela confusão ali chamada Oriente Médio. Aqui está Israel. E aqui será o centro geográfico, político do mundo. É bem ali, naquele estreito de terra. Ali está Israel. E Jerusalém, aqui, ó, vai ser o centro do mundo. Isso é impressionante, por quê? Porque, vamos lá, em primeiro lugar, um dos montes de Jerusalém, o Monte Moriá. Está vendo o que eu acabei de te falar? Você tem um monte e você tem um vale lá embaixo. O Monte Moriá não é o mesmo do Monte Sião. O Monte Sião é outro monte que tem em Jerusalém, depois um outro vale. Aqui em cima do Monte Moriá, está vendo? Ó, tá vendo ali em cima? Ó, vou ampliar para você. Ó, é que fica a estrutura do templo. Olha lá, o Monte Moriá, a estrutura do templo. Então, lá em cima tem a estrutura do templo. Vamos lá. Quando você pega o primeiro templo, ele foi construído em 7 anos por Salomão, que Davi não pôde construir. O primeiro templo, ele era lindíssimo e tinha toda essa estrutura. Tinha os umbrais, o mar de vidro, onde ele se lavava e tudo. E lá dentro, ó, toda a estrutura do primeiro templo. Um templo lindíssimo, feito de ouro todo por dentro, maravilhoso. E aí, o que aconteceu? Infelizmente, o templo, né, Santo dos Santos, santo lugar, todo mundo já sabe disso, né? Infelizmente, ele foi destruído por Nabucodonosor. Quando ele é destruído por Nabucodonosor, qual foi a experiência de culto para o judeu? O judeu tinha vindo do tabernáculo. Aí, do tabernáculo, ele foi para o templo. Não tem mais templo, ele construiu sinagogas em todos os locais. E as sinagogas eram pequenas casas onde eles liam a Torá e estudavam. Até que o Senhor tinha prometido, e vem o segundo templo, o templo de Zorobabel, construído na época de Esdras, Neemias, com toda aquela dificuldade. E o segundo templo foi aquela coisa pequena, pacanha, feia, limitada, que o povo, quando viu, chorava. Mas foi produto de uma grande atuação de Joshua, um sumo sacerdote, e Zorobabel, que eram os homens de Deus. Zorobabel, descendente de Davi. Muito bem, esse templo, Herodes o Grande, fez dele aquela coisa pacanha, essa coisa enorme aqui, ó, toda essa estrutura. Estou pegando ali só para você ter uma noção, aqui, ó. Olha o tamanho disso. Uma das entradas do templo. Era um templo que Herodes reconstruiu para ter uma certa pacificação com os judeus por motivo político. Ele transformou o templo pequenininho de Zorobabel e Joshua uma das estruturas mais lindas da época. Era considerado, na época, uma das maravilhas do mundo. E era um templo glorioso e grandioso. Olha aqui ele, ó, tá? A estrutura, o pátio dos gentios, o pátio lá dentro restrito aos judeus, tá? Aí Paulo foi botar Timóteo lá dentro e Tito, quase mataram todo mundo. E lá dentro, um Santo dos Santos e o Santo Lugar. Olha aqui, ó, estrutura maravilhosa. Para você ter uma ideia, quando o sol batia, era um revestimento de ouro tão lindo que as pessoas tinham a impressão de estar literalmente no céu. Algo fora do comum. E lá dentro, ó, o Santo Lugar e o Santo dos Santos, né? Algo assim indescritível. Era uma estrutura tão linda que Jesus, quando conversa com os seus discípulos, ele está sentado e ele vê o templo, porque onde está hoje o Domo da Rocha, isso aí foi construído por muçulmanos, o Domo da Rocha. Ali, naquele exato lugar dessa cúpula de ouro, estava o templo. Então, Jesus, do Monte das Oliveiras, ele via de cara o templo como a gente viu. E ele disse, não vai ficar rocha sobre rocha. E ninguém acreditou nisso. Até que no ano 70, tá? Acabou tudo. E aí veio, como a gente sabe, o general Tito,
ele era filho de Vespasiano, veio para pacificar os judeus, acabou com tudo, destruiu tudo. Quando o pessoal viu o tanto de ouro que tinha, para roubar o ouro, botaram fogo, porque o ouro não se perde com fogo, foi uma das formas de se ter ouro na mão, derreteu o ouro, levaram o ouro para tudo que é canto. Inclusive, muita coisa hoje existe na Europa que foi construído com ouro do Templo de Jerusalém. Aqui, o que restou da estrutura do templo, quando você vai lá, você visita, aqui aquela célebre, né, imagem que está no Arco de Tito, eles levando a menorá, as riquezas do templo, e ali, ó, o Arco de Tito, fica em Roma, você tem acesso a ele e a inscrição bem direitinha. Agora, olha que interessante. Depois que isso aconteceu, Jerusalém fica deserta, sitiada, até que uns muçulmanos dominam Jerusalém, e no ano de 673, eles constroem lá o Domo da Rocha, que é isso aqui, ó. Jerusalém é isso aqui hoje. E no templo, no lugar do templo, está o Domo da Rocha. Então, é por isso que muita gente diz que não se deve ler como a gente lê. A gente lê literalmente as coisas, mas é espiritual. Os irmãos amilenistas que não creem no milênio, os pós-milenistas dizem que não vai acontecer nada disso, é tudo espiritual. Mas presta atenção, olha que interessante. E em razão de ser impossível de construir o novo templo sem uma terceira guerra mundial, porque ali está o Domo da Rocha, o terceiro lugar mais sagrado para o islamismo é lá, é o terceiro lugar, e como o judeu quer construir exatamente lá, então nunca vai ter o terceiro templo. Mas olhe para cá, vamos lá. Ali está o Domo da Rocha, onde estaria o templo. Aqui, o Domo da Rocha hoje. É uma estrutura maciça, fantástica. Quando você vai a Jerusalém, te permitem subir lá, porque isso aqui é território jordano, tá? E da Jordânia. Meu amigo, quando você é permitido você subir, primeiro que você sobe e ficam te olhando com as piores caras do mundo, né? Quem já esteve lá sabe exatamente isso, mas é uma estrutura maciça, onde eles creem que aqui, ó, nessa pedra, por isso o Domo da Rocha, eles criaram uma estrutura linda, nessa pedra aqui é que Muhammad, o grande profeta do Islã, subiu num burrinho ao céu e recebeu de Alá toda a revelação, o Alcorão, e desceu e trouxe. Então, por isso que é um local sagrado, mas um local sagrado menor que os outros dois que estão na Arábia Saudita, né? O local onde nasceu Muhammad, tá? E o local onde Medina, né? Onde tem a grande rocha do islamismo. Então, a jogada é a seguinte: para construir um templo aqui, destruir tudo isso aqui, meu irmão, é a terceira guerra mundial. Só que os judeus, depois que voltaram, eles disseram, isso é nosso. Nós temos que voltar a realizar os sacrifícios, e eles criaram o Instituto do Templo. O que é o Instituto do Templo? É um instituto financiado por eles, que está recriando tudo o que existia para funcionar no templo, e que foi determinado por Deus em Levítico. Levítico. Como assim, pastor? Vamos lá. O objetivo é esse, recriar tudo. Já existe, tem muito dinheiro, porque o que não falta para judeu é dinheiro. São os maiores salários do mundo. É o pessoal que está na pesquisa, e eles pesquisaram a Torá a fundo, e olha o que já fizeram. Olha que fantástico isso aqui, ó. Eles estão reconstruindo todas as peças do templo. Já tem a menorá, como ela tem que ser. Já tem todos os apetrechos da roupa do sumo sacerdote. Já tem. Inclusive com peitoral
e com as gemas raríssimas no mundo. Já acharam as gemas, as 12 do peitoral, tá? Já tem a roupa, já estão pegando crianças e conseguiram traçar a linhagem, até a linhagem dos levitas e a linhagem de Arão, dos moabitas não, dos coatitas, os 3 filhos, Gersonitas e coatitas, gersonitas, esqueci o terceiro, tem mais um. Bem, e aí o que estão fazendo? Eles já prepararam tudo, tem as roupas, tem os instrumentos, tem toda a estrutura para só colocar no templo quando construir. Está tudo preparado só para colocar no templo. E aí a briga é, onde é que vai ser o templo? Bem, a briga é essa, porque a maioria quer ali, no mesmo lugar do Domo da Rocha. Tem a galera do deixa disso, não vamos brigar, e diz, não, vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui do lado, que fica melhor. E tem a galera do, não, paz e amor, vamos literalmente estabelecer o templo aqui, ó, desse lado. Por que tem essa briga? Porque existe uma discussão sobre o versículo bíblico da localização exata do templo. E aí, por que existem 3 letras no hebraico que podem ser traduzidas de forma diferente, tem os 3 lugares. Mas 90% que é a destruição do Domo da Rocha e o estabelecimento do templo naquele lugar, dizendo que era lá. E aí, só alguém num tratado de paz, com uma capacidade e uma habilidade política muito grande e diplomática inigualável, para deixar isso aqui acontecer sem ter a Terceira Guerra Mundial. Adivinha quem vai fazer esse tratado de paz? O anticristo. Adivinha. E é interessante porque é o seguinte, o projeto atual é esse aqui, ó. Está do lado do Domo da Rocha, o terceiro templo. Esse é o projeto atual. Se vai vingar ou não, não sabemos. E o que é interessante é que haveria, entre aspas, uma paz entre todos. Paz entre todos. Últimas notícias, isso aqui está meio atrasado, mas vamos lá. Ó, sacerdotes do terceiro templo já estão praticando as cerimônias para não errar a cerimônia durante o terceiro templo. Tá? Isso aqui, 2018. Aqui eles, todos preparados, eles não fazem mais nada, eles ganham dinheiro do Estado só para isso, você tem, nas festas, já eles convocando o povo e ensinando o povo, tá? É essa aqui, né? É essa aqui. Ainda tem a questão da novilha vermelha. Sem ela, não pode começar os trabalhos do templo. É algo muito específico do livro de Êxodo e Levítico, com a morte, o queimar completamente dela, é que se faz a aspersão de pecados dos sacerdotes, e eles podem começar, e aqui está. Obrigado, filho, é isso mesmo. E aí, o que acontece? Pensa comigo. Pode tirar, Jojo? Pensa comigo. Quer dizer que nós pentecostais é que somos doidos. A gente é que não tem juízo. A gente é que interpreta errado a Bíblia. Quer dizer que a gente é que é o limitado mental. Meu amigo, está literalmente Israel se preparando para tudo e não querem que a gente leia literalmente o Apocalipse. Gente, a gente consegue dizer o que é literal e o que é simbólico. Está tudo sendo preparado, está tudo sendo estruturado. Isso aí é dinheiro. O que eles investem por ano no Instituto do Templo, quem for a Jerusalém, tente visitar. O que eles investem por ano no Instituto do Templo
é praticamente muito mais do que um quarto do PIB do Brasil. É muito dinheiro. É muito. Isso é importantíssimo para eles. Por quê? Porque eles dizem assim, o Messias só vem quando o templo estiver estabelecido. E eles estão esperando Jesus até hoje. Aí você quer que a gente espiritualize tudo, que o milênio não vai ser 1000 anos, que Satanás não vai ser preso, né? Os amilenistas e os pós-milenistas dizem assim, não, Satanás é espírito, não se pode prender um espírito. Como é que isso vai acontecer? Aí a gente abre a Bíblia e diz, meu amigo, será que a gente tem que te lembrar tudo desde o início do nascimento de Cristo? E será que Gabriel tem que descer aqui para dizer alguma coisa impossível para Deus? Prender Satanás por 1000 anos num abismo é impossível para Deus? Se nós temos 4 anjos presos até hoje no Eufrates para serem libertos quando as taças da ira forem descer? Aí nós é que somos os loucos. Está tudo acontecendo literalmente e materialmente. Pastor Cristiano, será que tem mais alguma dúvida de que vai ter o terceiro templo? Essas questões é impossível de interpretar senão da forma literal na palavra de Deus. Nós temos o texto de Ezequiel, capítulo 40, nós não vamos ler porque é bem extenso, os irmãos leem em casa, do versículo 1 a 46, que dá toda a dimensão, todas as medidas que tem essa grande obra, essa grande construção. Então, os irmãos observem lá, né? E nessa estrutura, essa estrutura a ser construída, conforme o texto de Ezequiel, nós temos, por exemplo, é claro que a medida que ele usa ali, a medida de cana, a gente não tem a medida precisa, porque na Babilônia se utilizava algumas métricas para o mesmo item, né, que é essa medida de cana, mas é cerca de 2,5 metros, aproximadamente 2,5 metros. E aí nós temos que toda essa estrutura que vai ser construída, ela vai ser construída, que ocupa essa estrutura do templo, ela ocupa 2.994 quilômetros. É isso ali, né, meu pastor? É isso ali. E para isso existir, como é que isso existiria nos dias de hoje? Somente com a obra do Senhor Jesus Cristo, somente com a mudança estrutural gigantesca, né? E aí essa mudança estrutural, aplanando, mudando completamente a estrutura ali das montanhas, né? Somente Jesus Cristo é capaz de fazer, de realizar isso. A estrutura está ali, ó. Isso é uma imagem, está aqui. Irmãos, quando teve a promoção da Bíblia Jeffrey, que eu avisei para os irmãos, eu disse, comprem. Comprem. Gente, não há Bíblia melhor sobre escatologia. Tá? A Bíblia Jeffrey é o maior pé no sapato de quem não acredita como a gente acredita. Na época os irmãos compraram. Essa imagem é da Bíblia Jeffrey. Gente, pensa comigo, ó. Olha o tamanho da estrutura. Lá no meio é que está o templo. Mas quando Ezequiel falou, você que tem a Bíblia Jeffrey em casa, ao ler Ezequiel, está lá. Gente, o tamanho é maior do que a estrutura do templo de Herodes. Olha o tamanho. Não dá para estar do lado o domo da rocha. Então, mesmo que o anticristo, de forma malandra, consiga colocar o domo da rocha do lado do templo,
É mais ou menos tipo o templo de Jóshua e Zorobabel. Não veio depois Herodes e ampliou? Quando o Senhor descer, Domo da Rocha vai para o espaço, vai tudo para o espaço. E é isso que a gente vai ter. É isso que vai ter. Josué, amplia só o templo. Amplia só o templo. Vamos lá. Só esse espaço aí já ocupa metade daquele território que está lá. Agora, você está vendo o resto, o pátio dos gentios. Ali é o pátio dos gentios, o resto. Agora pode diminuir, filho. Tá? Pode diminuir. Isso. Isso. Isso pega o Monte Moriá praticamente todo. Praticamente todo. E tá que não vai ter isso no milênio. Vai ter talvez uma coisa pequenininha para os judeus começarem a fazer de novo os sacrifícios, acreditando que o Messias vem. Mas quando depois Jesus, na grande tribulação, quando Jesus, não é no milênio, desculpe a informação, na grande tribulação, porque vai existir o terceiro templo na grande tribulação, na metade da grande tribulação, o anticristo entra no terceiro templo e faz parar os sacrifícios, dizendo, eu sou o Cristo. Aí a revolta dos judeus e o mundo vem para cima deles. Agora, quando Jesus descer, prender o diabo, primeira coisa que ele vai fazer, é trabalho de arquitetura, é trabalho de urbanismo. Primeiro desce a Nova Jerusalém, com aquelas dimensões que a gente estudou na última revista, aquela coisa enorme, indescritível, e no centro dela vai estar o quê? Vai estar este templo. Este templo que Ezequiel viu. E o mais importante, a próxima figura, Josué, a colorida, depois a preto e branco. Vamos lá. Isso aí é todo o império de Salomão. Tá? Vamos lá. O rosa era o domínio de Saul. O verde, o domínio de Davi. Lá em cima, o marrom é até onde chegou o domínio de Salomão. Salomão foi o que mais perto chegou da promessa. Isso tudo vai ser restabelecido a Israel. E como é que vai ficar, inclusive, a distribuição das tribos? Aí, na Bíblia Jeffrey, se tem uma impressão do que vai ser. Vamos ao último, meu filho. Último slide. Vamos lá? Olha que interessante. Você vai ter... infelizmente, a Bíblia Jeffrey não faz os mapas coloridos. É a única coisa que dá dó nela. Mas tá bom, vamos lá. Amplie o máximo possível, filho. Esse é o máximo, né? Isso. Vamos lá de cima. Você está vendo, ó? O que Deus prometeu a Abraão, ele vai cumprir no milênio. Todas as tribos aqui, ó, até lá em cima, vai descendo, Dan, Aser, Naftali. Eita, pastor, mas ali é Damasco, mas é de Israel. Meu Deus. Manassés, Efraim, Ruben, aí Judá. Aí, olha que interessante. Ali vai estar a cidade do príncipe, território dos levitas, e ali estará o novo templo. Ó. A cidade onde tem o novo templo. Aí vem, ó, Benjamim, Simeão, pode descer. Aí vem Isacar, Zebulon e Gade. Esse é o território dado a Abraão e que vai ser todinho de Israel. Pastor, vamos ser francos. Vai subindo, meu filho, vai subindo. E vai diminuindo. E essa divisão dos territórios nunca existiu dessa forma, né, meu pastor?
Nunca existiu. Então a gente precisa também lembrar disso, que na palavra do Senhor, essa divisão determinada por Deus nunca existiu. E Deus vai cumprir. Isso está em Ezequiel. Isso está em Ezequiel. Para que isso aí aconteça, irmãos, pensa na briga e pensa na terceira e quarta guerra mundial. Só se Jesus, pode tirar filho, for rei e dominar o mundo, é que ele pode fazer isso com Israel. Então, mais uma das razões do milênio, porque Cristo vai estabelecer seu reino em Jerusalém, é porque só se Jesus for literalmente rei do mundo, é que isso é possível. Hoje nunca. Hoje, para vocês terem uma ideia, Jerusalém, parte dela é cristã, parte dela é muçulmana, e parte dela é de judeus. A capital. Mas a gente vê a mão do Senhor caminhando para que tudo isso aconteça. E você que está me ouvindo hoje, o Senhor vai te dar o privilégio de você ser arrebatado, receber seu galardão, viver a vida eterna, e nós vamos ver tudo isso. Aí, vendo tudo isso, a gente vê, opa, o pastor Cristiano e o pastor Gedeon acertou nisso, errou naquilo. Acertou nisso, errou naquilo. Vocês vão se lembrar do estudo, que ninguém vai chegar no céu desmemoriado, não. Ah, é que eu vou perder a memória. A Bíblia diz que a gente vai ser como Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, ele não reconhecia mais Pedro, Tiago e João, não? Reconheceu todo mundo, falou com todo mundo, comia, bebia, só que tinha um corpo glorificado. Ninguém vai chegar desmemoriado. Então, presta atenção, estuda a palavra de Deus o máximo possível, porque aí, quando chegar lá, a gente vai poder ver direitinho o que a gente acertou ou não na revista do milênio. Na revista do milênio. É só no texto de Zacarias, capítulo 14, que é o texto que a gente está refletindo, né, que fala sobre a vinda do reino do Senhor. Nessa vinda fala também sobre a batalha do Armagedon, essa batalha que a gente também menciona aqui, né, e também fala sobre quando Jesus chega, quando Jesus pisa ali no Monte das Oliveiras, quando abre essa fenda para que o povo possa ser resguardado, né, ali. E aí a palavra do Senhor no versículo 5, olha o que a palavra fala, no finalzinho do versículo 5. Então virá o Senhor, o meu Deus, e todos os santos com ele. Então aqui está mostrando a igreja, porque antes está falando do povo de Israel, está falando da batalha do Armagedon, e agora fala, olha, nesse momento vem o Senhor e todos os santos com ele. Esses santos aqui não está mencionando o povo de Israel. É a igreja do Senhor. Irmãos, ninguém pense que porque eu estou digitando alguma coisa no celular, eu estou sendo mal educado. Não. É que, ao invés de ficar falando com o Jojo no microfone, aí eu falo no celular, eu digo, agora faz isso, agora faz isso, agora faz isso, e aí fica mais fácil. Tá bom? Irmãos, como Deus é bom. Como Deus é bom. Restam duas lições. As duas últimas lições são, pastor, por que tem gente que pensa diferente da gente? E eu vou lhe responder, porque eles têm esse direito. Porque escatologia não é um assunto fechado. E aí, na próxima sexta, a gente vai ver os pós-milenistas. Sexta-feira. Grava isso, tá? Sexta-feira. Te indico que você venha para a igreja. Porque a gente nunca sabe quando a internet vai para o espaço. Tá? Pode ficar tranquilo que no milênio não teremos problema com internet. Mas até lá, outra prova que o milênio não chegou, a gente tem problema com internet.
entendeu? A coisa não funciona tão bem. Outra prova que o milênio não chegou. Então, sexta-feira vem, porque será muito importante, a gente vai estudar um grupo que pensa diferente da gente. E no domingo, um segundo grupo que pensa mais diferente ainda da gente. E a gente vai poder te dizer, ó, irmão, por uma questão de coerência intelectual, de lisura intelectual, né? A gente está te dizendo, eles pensam assim. Agora nós pensamos dessa forma e temos toda a revista como base. Toda a revista como base. Irmãos, normalmente quem pensa diferente da gente pensa acreditando que a leitura literal da Bíblia não é a correta. Mas quando você olha os textos, Jesus disse, ó, vai cair o templo. Caiu. Deus disse, ó, vai morrer por todos vocês. Veio, morreu. Aí, esses fatos não são literais. Satanás não vai ser preso. Vai. Templo vai ser reconstruído. Gente, já tem tudo feito. Todo um apetrecho feito, roupas feitas, gente sendo treinada. Tudo isso para não construir. Tudo isso para não construir. Tem muita gente que diz assim, se os judeus quisessem, eles já tinham construído o templo, pastor, e já tinham expulsado os árabes e botado para quebrar. Então, por que não fizeram até agora? Por causa do arrebatamento da igreja. Tem um momento certo do arrebatamento. Deus controla todas as coisas. E por ter o momento certo do arrebatamento, a coisa só começa depois do arrebatamento. Por ter o momento certo do arrebatamento, tem que aguardar. E o Senhor Deus mexe todas as coisas por causa disso. É só por causa disso que tudo não começou, que a gente tem que subir aos céus. Bem, louvado seja o nome do Senhor. Então, sexta a gente tem a penúltima aula, a aula 11, e no domingo a gente encerra esta revista. Tá bom? Senhor, muito obrigado por esse momento tão útil. Ó Deus, como é bom saber tudo aquilo que vai acontecer. E cremos, Senhor, cremos na Tua palavra, cremos no Teu amor. Isso traz para nós uma responsabilidade muito grande, Senhor. Porque o Teu povo no Velho Testamento, dele foi cobrado o fato dele não ser luz para os povos. E nós que temos muito mais luz, Deus, faz-nos luz para os povos, para a honra e glória do Teu nome.